Você aí, advogado, advogada que quer usar o ChatGPT, quer usar a inteligência artificial generativa no seu trabalho, mas não sabe como fazer isso, aqui você vai encontrar uma série de vídeos que vai te ajudar do início ao fim como implementar a inteligência artificial no seu trabalho e agregar valor, economizar tempo e prospectar clientes de uma forma rápida e fácil, sem complicação, direto ao ponto. Então, se inscreve no canal, já ajuda a gente a prospectar essa série, porque a gente vai precisar de mais apoio para continuar esse tipo de vídeo, para eu poder ajudar mais pessoas. Se você está vendo isso em outra rede social, acompanhe meu canal no YouTube, Direito com IA, e você vai ficar por dentro de todas as atualizações. Sem mais enrolação, vamos aqui para o que interessa, né? Eu vou realmente começar do zero, porque eu entendo que tem gente que absolutamente não conhece nada de IA, né? Então eu estou aqui na tela inicial do ChatGPT, como vocês podem ver, e é bem simples na realidade. Como o próprio nome diz, é um chat. E primeiro a gente tem que entender como ele funciona. Se é um chat, eu vou ter aqui, evidentemente, a minha área de chat, como se fosse, por exemplo, uma conversa no WhatsApp, né? E ele funciona da seguinte maneira: quanto mais você digita, e tudo que você digita dentro dessa caixa é interpretado como chamado token, que é basicamente uma unidade de processamento que o ChatGPT vai utilizar para associar com outras e assim te dar uma resposta coerente ou prever o resultado do que você está esperando. Então é assim que funciona o ChatGPT. Você tem que tudo que ele vai criar vai estar baseado no que você digitou para ele. Então, a gente já começa com algumas lições que você tem que ser específico, você tem que ser direto, você tem que ser claro, mas isso vai ser assunto para outro vídeo porque são técnicas mais aprofundadas. Então, aqui no início a gente tem a barra lateral que não diz muita coisa. Nós temos também o chat GPT que volta para a área inicial, o Explorar Chat, que vai te mostrar alguns chats criados especificamente para determinadas tarefas, e isso pode ser criado tanto pelas pessoas da comunidade quanto pela própria OpenAI, que é a desenvolvedora do ChatGPT. Aqui nós temos fazer o upgrade, que você pode tem três opções aqui em dólares para você fazer o upgrade para o Pro, que eu recomendo bastante, não o Pro, mas o Plus principalmente, ou para o Business, que é caso você tenha alguma empresa. Isso eu posso explicar mais para frente também. Nós também podemos pesquisar os nossos chats. Aqui não vai ter nenhum, porque eu ainda não iniciei nenhum. Eu zerei tudo para fazer esse vídeo. Aqui nós vamos ter o anexar arquivos, que é basicamente como um e-mail funciona. Você pode anexar tanto do seu Google Drive quanto do Microsoft OneDrive, ou carregar do computador, exatamente como qualquer outra ferramenta de anexar arquivos, tá? Exibir ferramentas, aqui nós temos o retratar, buscar e lousa, que também vai ficar para uma aula para frente, porque são ferramentas um pouco mais complexas. Por enquanto eu só quero te dar o panorama inicial para você que realmente não sabe nada. Então essa aula aqui é para quem é 100% leigo. Se você já sabe disso aqui, pode pular para as próximas, que vai ficar muito mais produtivo para você, tá bom? Então, nós temos aqui também o buscar na web, que é basicamente um instrumento de pesquisa, como se você estivesse pesquisando no Google. E aqui nós temos algumas sugestões. Então, criar imagem, resumir texto, aconselhar, sugerir, surpreender. E aqui é justamente para facilitar as pessoas que não sabem muito bem como usa, o que você pode fazer nele, quais são as possibilidades. E eu vou te dizer, a possibilidade é quase infinita quando se trata de texto e imagem. E aí eles estão desenvolvendo a parte de programação ou análise de imagens, que também é um pouco mais complicado. Mas no que se refere a texto, é absolutamente infinita as possibilidades, tá? Nós temos aqui também o modo voz, que é para você conversar como se fosse a Siri ou o OK Google do seu celular. E aqui em cima nós temos a questão do perfil. No perfil você vai ter os meus GPTs, que geralmente são aqueles GPTs que você criou, ou que você salvou também da comunidade, né? Além disso, nós temos o personalizar GPT, que basicamente isso aqui vai ficar para a próxima aula, porque é muito importante que você entenda como funciona a personalização do GPT, tá? Então, fica atento à próxima aula, engaja nesse vídeo para que eu possa continuar com esse trabalho, porque aí sim você vai ver o potencial verdadeiro, porque quando você começar a utilizar, talvez você cometa alguns erros e vai falar, pô, isso aqui não é tão forte quanto parece, mas acredita em mim, isso vai te salvar muito tempo. Eu já cheguei a escrever 10 páginas em meia hora com o ChatGPT, e páginas assim bem estruturadas, com conteúdo, persuasivas, e é isso que você vai aprender nesse canal e nas minhas redes sociais, tá? Então, basicamente aqui volta para a opção de fazer o upgrade do plano, e é basicamente isso a estrutura do ChatGPT. Então vamos começar a utilizar o ChatGPT, tá? Como é que eu faço? Eu digo que você tem que conversar com uma criança de 4 a 5 anos, mas essa é uma criança diferente,
Porque ela sabe absolutamente tudo. Ela sabe de tudo. Ela é uma criança super inteligente, mas ela não sabe aplicar esse conhecimento sem ninguém falar para ela. O que quer dizer? Para você acessar, ele tem todo o conhecimento da internet, mas você tem que saber acessar esse conhecimento. Você tem que saber conversar com ele para acessar efetivamente o que você quer e o que você pretende fazer. Então essa é a magia do chat. Você tem que conversar com ele da forma correta para obter o resultado que você quer. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero criar texto sobre uma borboleta. Eu quero criar texto sobre borboleta, certo? Então eu vou aqui. Crie um breve texto sobre borboletas. Eu tô fazendo de um jeito meio largado aqui para ser um pouco mais rápido pro vídeo, mas você, quanto melhor você escrever, mais correto gramaticalmente você escrever, mais fácil vai ser dele interpretar os comandos, tá? Então aqui ele já começa a criar, repara na velocidade, tá? Isso aqui pode ficar muito mais rápido, dependendo da versão. Eu estou usando aqui a gratuita para justamente introduzir você. Eu não vou fazer você pagar por algo que você ainda não conhece. É a mesma coisa que você comprar um carro sem saber dirigir. Então eu não vou te indicar nada das versões ainda. Eu quero que você realmente entenda o que está acontecendo aqui, tá? Então eu crio um breve texto sobre borboletas. É aí que tá, crie um breve texto. Tá, é breve, mas quão breve? Quando você começa o ChatGPT, você tem que pensar um pouco filosoficamente. Porque breve texto, tá? Quão breve? Não sei, né? Sobre borboletas, tá? Mas que borboleta? Tem muita borboleta por aí. Tem borboletas de vários tipos, várias espécies. Como é que eu vou saber de quantas cores? É aí que você começa a pensar. E é aí que você vai escalar. E é a partir desse pensamento que você vai construir melhores prompts. Quanto mais você for específico e preciso naquilo que você quer, mais ele vai te entregar o resultado pronto, tá? Então, as borboletas são insetos persistentes. Ele começou aqui a fazer um texto. Foi breve, mas será que era isso, o breve que eu queria? E aí que tá, você tem que pensar em duas coisas. O que eu quero, quando eu vou conversar com o ChatGPT, o que exatamente eu quero e quais as informações que eu tenho para que isso aconteça. E você vai disponibilizar todas, mas vai disponibilizar todas de um jeito correto. Bom, voltando aqui ao assunto, a gente vai ter um prompt muito mais especificado e detalhado do que o que eu forneci anteriormente. E repare como vai ser o resultado agora. Eu coloquei, crie agora um texto sobre a borboleta Micelia orsis, que é uma borboleta que eu peguei do Google, que eu acho ela bonita, explicando os seus locais de origem, risco de extinção, beleza, chance de serem encontrados na natureza, para que eu possa publicar no meu perfil de natureza no Instagram. Ou seja, veja bem, eu escrevi exatamente o que eu quero. Eu quero o local de origem, o risco, a beleza, a chance de serem encontrados na natureza, e eu dei um objetivo. Qual que é o objetivo? Para que eu possa publicar no meu perfil de natureza no Instagram. O chat vai automaticamente entender que você não está fazendo um artigo científico, por exemplo. Então ele não vai usar termo tão complexo e ele vai começar a usar uma linguagem mais acessível, justamente para quem usa Instagram. Então é isso que vocês têm que entender. Tudo tem que ser muito especificado, ou assim, é claro que chega um ponto que quanto mais você escreve, talvez você corre o risco de acabar confundindo o chat. Então você tem que ser específico? Sim. Você tem que dar o maior número de informações? Sim, mas você tem que tomar muito cuidado para não exagerar e acabar confundindo o sistema, tá? Então, agora eu vou lançar esse prompt e ele vai me entregar uma resposta muito mais completa do que a anterior, tá? Uma coisa importante a falar, ele apareceu aqui, memória atualizado. Olha só o que ele colocou. O usuário administra um perfil no Instagram focado em natureza, publicando conteúdo sobre espécie, ecossistema e conservação ambiental. Então veja, agora, a próxima vez que eu for conversar com ele em outro chat, ele já vai ter a memória de que eu tenho uma página no Instagram. E é isso que a gente vai aprender a fazer lá na personalização com mais detalhes, tá? Então veja só, ele criou um texto justamente para o Instagram, utilizando emojis, compartilhe nos comentários, ele já engaja. Embora não esteja listado na lista de ameaça, enfrenta riscos. Veja que é um texto muito mais construído. Se eu quiser, eu posso ampliar dizendo, amplie mais o texto, por exemplo. Ele vai ampliar o texto ou diminuir o texto à medida que você quiser. E quanto mais específico você for, a mesma coisa, mais ele vai saber corrigir. Esse feedback é muito importante. O que você achar da resposta que ele gerou, ele vai adaptar para o que você quer, tá? Veja que agora ele fez um texto muito maior e ele vai ficar gerando aí até eu dizer um outro comando para ele, né? Bom, reparem aqui que no canto esquerdo ficou borboletas e seu ciclo. Isso aqui é o seu chat, tá? Você pode ir e voltar. Eu vou criar um novo aqui de exemplo, porque os chats vão ficar aqui na lateral. E você vai poder acessar a hora que você quiser, se você quiser voltar no chat. Por quê? Porque aquele chat ali ele já vai estar contextualizado
com as mensagens anteriores. Então, se eu quiser criar novos textos sobre borboletas, eu posso voltar naquele chat que ele já vai ter exatamente o que eu quero e ele vai trabalhar com mais precisão também. O que não acontece, por exemplo, se você fizer várias coisas diferentes no mesmo chat, porque aí ele vai acabar se confundindo. E se ele estiver conversando muito tempo sobre um assunto e depois você introduzir outro, ele vai acabar se perdendo. Então, o ideal é que você crie cada assunto em um chat diferente, tá? Bom, essa foi a minha introdução ao ChatGPT. Repara que eu não falei nada de direito, tá? Eu sou estudante de direito, mas eu não falei nada de direito. Por quê? Porque é muito importante que você entenda como é que funciona isso daqui, porque todos esses ensinamentos que eu passei agora e os que eu vou passar daqui pra frente vão fazer muito mais sentido na hora que eu estiver falando sobre termos mais complexos ou sobre como fazer petições mais complexas, réplicas ou sentença pra você aí que é um juiz que tá me assistindo. Então, ser específico, ser claro, ser objetivo, isso é coisa que a gente vai treinando e é o que você vai poder acompanhar nessa minha série. Muito obrigado para você que assistiu até o final, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, compartilhar esse conteúdo se você achou útil e até um próximo vídeo.